Eu acho que a primeira coisa que eu acho importante dizer é que quando eu vi o título, o mito da democracia racial, a educação antirracista, parecia que é uma linha contínua, né? E para mim não é assim que eu enxergo isso. Eu acho que, paralelamente ao desafio da superação do mito, existe o desafio histórico da construção da educação antirracista. Esse mito, ele se renova, e se renova continuamente, principalmente na negação da centralidade do racismo na construção das desigualdades no Brasil. E quando a gente fala em superar o mito da democracia racial, a gente está falando na luta pelo reconhecimento das desigualdades e da necessidade de se olhar o racismo brasileiro como grande desafio da democracia. Quando nós estávamos no sistema escravocrata, ali já havia de cara uma desigualdade, digamos assim, olhando de hoje para o ontem, né, uma injustiça em relação nas relações entre negros e brancos. Mas pós a abolição e pós a proclamação da República, se constrói, então, um certo ideário de uma sociedade mais igualitária, né? Principalmente da República. Só que isso fica também no plano do ideário, porque nas relações concretas, a gente sabe muito bem, a história já nos mostra, que a população negra não foi, digamos, lembrando Florestan Fernandes, integrada nessa sociedade que se construiu logo depois. Do antirracismo, enquanto uma prática, ações políticas que tem como objetivo enfrentar o racismo, combater o racismo, isso hoje está mais presente na escola. Porém, eu quero chamar a atenção de que se nós sabemos que nós temos desigualdades estruturais no Brasil e que o racismo é um racismo que também está na estrutura das nossas sociedades, eu não vejo uma transição, eu vejo uma tensão. E eu quero colocar isso para reflexão. O antirracismo tensiona o mito da democracia racial. O antirracismo tensiona o ideal do branqueamento que ainda faz parte da cabeça das nossas elites. O antirracismo tensiona a ideia de uma mestiçagem que apaga a nossa herança negra africana dentro da nossa sociedade. Por isso eu não vejo uma passagem, eu vejo muito mais um momento de grande tensão que pode vir a, digamos assim, desembocar em um tipo de transição. Mas essa transição vai depender muito da articulação da nossa sociedade, principalmente dos grupos, dos sujeitos progressistas na nossa sociedade, para garantir direitos e justiça para a população negra, e isso tem a ver com a educação. Qual que é a tradução de democracia racial e antirracismo do ponto de vista da educação básica? O que significa isso efetivamente, não é? Significa que existe e foi construído historicamente e muitas políticas instituídas pelo Estado brasileiro levou-se a crer que os grupos estavam efetivamente incluídos, ou seja, nós temos crianças negras e brancas no ensino fundamental, no ensino médio, e aí eu não vou entrar na educação infantil, que estão dentro da sala de aula, mas existe um abismo entre eles do ponto de vista do gozo do direito à educação, em termos de aprendizagem, em termos de fluxo, em termos de transformar credenciais escolares em aprendizagem. Então, para mim, isso é democracia, é compreender a democracia racial, não é, como essa suposta cordialidade e convivência pacífica do ponto de vista da educação básica. Todo mundo está lá dentro, só que não é? Eu acho que, por exemplo, a educação de jovens e adultos é ali, naquele espaço, que a gente encontra a diversidade, é ali que a gente encontra, inclusive, a história da educação brasileira e seu lugar
na reprodução do racismo e das desigualdades, porque é na educação de jovens e adultos que as histórias de vida aparecem. Agora, se eu não tiver um processo de formação de profissionais de educação que os prepare para fazer emergir o conhecimento, fica muito difícil a gente conseguir fazer com que as pessoas jovens e adultas realmente vivenciem o seu direito à educação. Para mim, equidade é um caminho. Equidade não é um fim.